gravação da resolução do exercício 21, que é uma situação problema. Ela coloca o seguinte: os 180 alunos de uma escola estão dispostos de forma retangular em filas, de tal modo que o número de alunos de cada fila supere em 8 o número de filas. Primeiro, para eu calcular o número total de alunos, vamos lá, número total de alunos é igual a 180. Como é que eu faria isso se os alunos estão dispostos em filas? Eu ia fazer o número de filas, tudo isso daí, vezes o número de alunos por fila. E isso vai ter que ser 180, tudo bem? Ele não me disse quantas filas tem, o máximo que ele disse foi o seguinte, que o número de alunos em cada fila supera em 8 o número de filas. Então, eu vou chamar de x o número de alunos por fila. E eu vou chamar de y o número de filas. E vou pegar essa informação que ele deu. Ó, então, o número de alunos por fila, o x, supera em 8 o número de filas. Então, o x é igual a y mais 8, tá? Porque se eu tiver y filas, o número de alunos, tá? É a quantidade de filas mais 8, tudo bem? Bom, eu vou escrever essa expressão usando essas informações. Então, vamos lá. Número de filas, y, vezes números de alunos por fila, x. Então, y vezes x tem que ser igual a 180. Mas vamos usar a informação que ele deu aqui, ó. No lugar do x, eu posso colocar o y mais 8. Então, vai ficar y vezes y mais 8 é igual a 180. Tudo bem? Aqui, ó, se eu fizer a distributiva, eu vou chegar aqui, y ao quadrado mais 8y é igual a 180. E aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Eu sei que você vai falar, nossa, professor, eu não fiz nada disso, eu testei alguns valores, eu parei para pensar e consegui chegar no resultado. Beleza. Essas daí são cálculos que a gente fala por estimativa, é quando você supõe alguns valores, testa alguns valores e acaba dando certo. A resolução formal matemática é essa, que é quando eu uso a letra e consigo calcular o valor da letra, tá bom? Então eu vou fazer uma resolução mais formal. Para efeito de vestibular, se for um exercício de teste que você tem que assinalar a alternativa, pessoal, qualquer alternativa, desculpa, olha, tá feio hoje, hein? Qualquer estratégia é válida, tá certo? Se é uma questão dissertativa de vestibular, aí é melhor você utilizar uma estrutura mais formal, que provavelmente isso vai te garantir um número maior de pontos, beleza? Então vamos lá, vou resolver essa equação. Essa equação é do segundo grau. Como é do segundo grau, tem que igualar a zero. Então eu vou passar o 180 para cá e vai ficar assim, então, ó, y ao quadrado mais 8y menos 180 igual a zero. Daqui eu vou ter o valor do A, que é quem multiplica o y ao quadrado, que é 1. O valor do B, que é quem multiplica o y, que é 8. E o valor do C, que é o termo independente, que é quem está sozinho, que é o menos 180. Certo? Vamos para a fórmula de Bhaskara. Então, primeira parte refere-se ao delta. O delta é B ao quadrado, menos 4AC. O delta é igual, no lugar do B, o 8. Então, 8 ao quadrado, menos 4 vezes, no lugar do A, o 1. E no lugar do C, o menos 180. O delta, então, é igual a 64. Menos com menos é mais. E 4 vezes 180 vai dar exatamente 720. O delta é igual... Opa! Aqui não é 60, perdão. Falei uma coisa e escrevi errado, galera. Desculpa. 8 ao quadrado não é 60, é 64, tá? Agora sim. E aí, 64 com 720, 784.
Vamos para a segunda parte da fórmula, que é a do x. Nesse caso, não é x, é y, tá bom? Então, y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo sobre 2 vezes a. Então, vai ficar y igual a menos o 8, mais ou menos a raiz de 784, dividido por 2 vezes 1. Vai ficar, então, y é igual a menos 8, mais ou menos, e 2 vezes 1 é 2. Eu preciso da raiz de 784. Quanto que é a raiz de 784? Ela é uma raiz exata sim, tá? Para quem não sabe, a raiz de 784 é exatamente 28. Tudo bem? Então, aqui vai ficar menos 8, mais ou menos 28. Pessoal, se eu usar o 28 negativo, vai ficar menos 8 com menos 28. Eu vou ter uma resposta negativa. Não me interessa a resposta negativa, só me interessa a resposta positiva. Então, o y vai ser igual a menos 8 mais 28 dividido por 2. Menos 8 com mais 28 vai dar 20. Dividido por 2 é 10. Cuidado, 10 é o y. O y é o número de filas. Ele pediu o número de alunos por fila. O número de alunos por fila é o x. Então, aqui é igual a 10 mais 8, que é igual a 18. Portanto, na resposta, são 18 alunos por fila. Prontinho, pessoal. Está feito o exercício 21. Estão comentadas aí as etapas de resolução. Valeu, galera!